Boa noite a todos. É mais uma vez uma alegria renovada. Estamos com todos os nossos amigos, companheiros, aqueles que nos prestigiam com a sua atenção para os evangelhos que publicamos, que possamos assim juntos darmos continuidade ao estudo dos ensinamentos de Jesus. Todas as terças-feiras, como fazemos, através do Mensageiros da Luz, que possamos, então, nessa noite, hoje, terça-feira, 10 de novembro de 2020, darmos prosseguimento aos nossos estudos desse maravilhoso Evangelho que norteia as nossas vidas e os nossos caminhos. Nesta noite, vamos estar dando sequência ao nosso estudo do Evangelho através do capítulo 82 do livro que adotamos aqui para os nossos evangelhos, que é o Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu grande amigo, companheiro e mentor, Emmanuel. Mas antes, vamos nos dirigindo ao nosso Pai, esse Pai amoroso, de infinita misericórdia e compaixão de cada um de nós. Nos dirigindo a Jesus, nosso mestre amado, amigo, a quem rogamos a ambos nessa noite mais uma vez, que possam a sua luz, o seu amor, nos trazer a inspiração, para que possamos levar a todos a melhor interpretação possível dos ensinamentos aqui trazidos. Vamos assim também cumprimentando os nossos amigos espirituais, nossos mentores pessoais, rogando a Deus e a Jesus que a sua luz, o seu amor possa envolver os nossos corações, ampliando o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos extrair o melhor possível desses ensinamentos para os quais estaremos atentos esta noite. E assim, pedindo licença a Jesus e a Deus nosso Pai, que possamos iniciar a leitura do Evangelho desta noite. Capítulo 82, cujo título Madeiros Secos. E Emmanuel foi buscar no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, que por sinal é o último capítulo do seu Evangelho, no versículo 31, a motivação para nos trazer as suas considerações a respeito do assunto. E diz então: porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? Palavras de Jesus, capítulo 23, versículo 31 do Evangelho de Lucas. E para que nós possamos ter uma melhor compreensão do que Lucas nos traz a respeito, vamos voltar um pouquinho atrás, no versículo 27, 28, para que possamos entender o que Emmanuel nos traz a respeito. Nos diz lá então, e esse capítulo, logicamente, descreve o caminhar de Jesus em direção à sua crucificação, quando na presença de Pilatos, a que ele foi levado, Pilatos conversa com ele e vê que nada tem para que ele seja condenado. Aí Pilatos pede que ele seja levado a Herodes, uma vez que, como ele mesmo perguntou, se ele era galileu. E como a Galiléia ficava na região regida por Herodes, levam Jesus à presença de Herodes. Herodes também conversa com Jesus
e percebe que o que ele tinha a comentar e a condenar não era responsabilidade dele, e sim responsabilidade de Pilatos, pois era referente aos romanos. E dessa forma, Jesus volta a Pilatos, e aí toda a sequência até a sua crucificação. Aí no versículo 27, Lucas nos traz o seguinte: grande multidão do povo seguia a Jesus, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer as montanhas: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Então, é esse exatamente o versículo que Emmanuel cita aqui no capítulo 82. Vamos ver o que Emmanuel nos traz neste capítulo. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo mentem a vara, os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos a sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso, Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Esse tema, esse assunto, nos remete a profundas reflexões sobre nós mesmos, sobre nossa existência, sobre nossa conduta, sobre nosso comportamento, e também nos faz refletir sobre o significado da nossa reencarnação. E aqui Emmanuel faz uma comparação dizendo que Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos. E é o que vemos ao tomarmos conhecimento através dos evangelhos da vida de Jesus. Nós analisamos exatamente isso,
a entrega de Jesus, com seu amor, com seus ensinamentos, com seus exemplos, com a sua postura, né? Esse derramar permanente dos ensinamentos de Deus, que aqui Emmanuel chama de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos. São esses ensinamentos que nos norteiam, que nos direcionam a vida, pois através deles nós temos exatamente o norte e a luz para os nossos caminhos. E é interessante porque Emmanuel, ao falar de Jesus como videira, Jesus fala de Deus como videira também. E se me permitem, eu quero trazer aos meus companheiros, amigos e irmãos essa noite um trecho de um livro escrito por Haroldo Dutra Dias, esse irmão conhecido de muitos, acho que talvez de todos, onde ele faz exatamente uma análise dessa menção, não só de Emmanuel, como de Jesus a respeito da videira. E para que nós possamos compreender melhor o que Emmanuel nos traz neste capítulo, eu achei extremamente interessante a análise que Haroldo faz sobre essa comparação com a videira. Assim é que, nesse livro Despertar, de autoria do Haroldo Dutra Dias, no capítulo 11, cujo título é Tempo de Renovar, ele nos fala exatamente sobre esse assunto e que surgiu numa ocasião em que ele foi fazer uma palestra em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e que esteve na companhia de viticultores e de um enólogo que explicaram para ele como é que era o processo de cultivo da uva, dos cuidados que deviam tomar com a vinha, com a videira em si, e fazendo um paralelo entre a videira e as nossas vidas. Então, nos diz Haroldo o seguinte: diz Haroldo que ficou extremamente curioso, até porque no Livro dos Espíritos, como símbolo do trabalho do Criador, existe um ramo da videira. E na introdução da obra, Deus nos é apresentado como a inteligência suprema, a sabedoria infinita que preside a criação, que sustenta todos os fenômenos, a causa última e a causa primária. Aquela que tanto provoca acontecimentos quanto permite acontecimentos, mas também o amor infinito que sustenta a criação. O amor que permite que a criação se mantenha ao longo do tempo e em equilíbrio. É interessante que Cristo compara esse trabalho do Criador ao trabalho do viticultor. E foi aí que, então, ele teve a curiosidade de ir até a vinha. E nos diz o seguinte, que ele andou pela vinha e a ele pareceu, na ignorância de quem nunca lidou com o fenômeno, que a natureza é uma sucessão de fatos de renovação. A planta cresce, galhos novos surgem, brotos, folhas, flores, frutos. Os frutos são colhidos e o processo se repete. E todo ano o processo se repete. É o poder de renovação. O poder de renovação da natureza, que por si só representa uma lição grandiosa. E ele revela um poder inerente a cada um de nós. O poder de regenerar e de cicatrizar. Você pode estar enfrentando dor e problema nesse momento, como todos nós.
Mas, como é parte da criação divina, tenhamos absoluta convicção de que está dotado de força incomensurável de regeneração e renovação, muito superior aos poderes de uma videira, que é podada, sofre as intempéries do tempo, passa pelo processo de colheita, enfrenta pragas e recebe muitas vezes um remédio desagradável para se recuperar desse assédio das pragas, desculpem, dos vermes, dos bichos. Essa vinha que é invadida pelas ervas daninhas, que procuram sufocá-la, roubar dela um nutriente, ou tampá-la do sol e da chuva. Saiba que nós somos todos parte da natureza e, portanto, compartilhamos com a videira desse poder que não pode ser medido pela inteligência humana, o poder da renovação. E diz ele que, logo que ele adentrou a vinha e começou a andar por ela, veio à mente um ditado chinês: nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Espiritualistas do passado olharam para esse fenômeno e compreenderam que a natureza é um permanente processo de mudança. Contudo, viram apenas a mudança, viram somente o fenômeno cíclico de repetir e deram muitos nomes a isso: mutação, transição sem fim. Mas, caminhando pela vinha, juntamente com o viticultor e com o enólogo, lembrou-se da experiência prática e objetiva da vinha. Vendo os trabalhadores acordarem às 5 horas da manhã para cuidarem daquele plantio. Então, o jovem enólogo que o acompanhava, formado nas melhores escolas da Argentina, disse algo provocativo. Você sabia que a vinha reencarna? Vinha reencarna? Perguntou o Haroldo. Que história é essa? Vou lhe dar um exemplo. Você está olhando para essa videira, não está? Ela está dando uva, mas você não olhou para a raiz. O processo de cultivo da videira é assim. Ela faz crescer os galhos, os cachos, a gente colhe e corta. Porque se a videira não for podada, ela perde a vitalidade. E eu disse a ele, naquele momento estava me lembrando de uma questão do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a encarnação e os espíritos dizem: é necessário passar pelas vicissitudes da vida corporal. Por exemplo, nascer, envelhecer, adoecer e morrer. São podas. É a videira sendo cortada para ganhar vitalidade. Não vitalidade exterior do corpo físico, mas vitalidade interior, riqueza da alma, riqueza do espírito. Por sua vez, continuou o enólogo junto do Haroldo. Nós podemos e tomamos nova muda e enxertamos na base. Quando você enxerta uma muda na base, a videira cresce com experiência, não da muda, mas da base. E aí Haroldo pede mais esclarecimentos. Diz ele: Haroldo, existe uma diferença entre uma videira criança, jovem e a experiente. A videira criança tem todas as características de uma criança. O tronco cresce desordenadamente e não obedece aos pedacinhos de pau que você coloca para poder guiar o seu crescimento. Ela é rebelde,
dá muita folha, cresce para tudo quanto é lado. Você tem que podar várias vezes. Dá muita flor, mas dá pouca uva. Ela, por sua vez, fica jovem, mais disciplinada. Você coloca um pouquinho mais, coloca uma guia para ela crescer. Ela ainda desobedece um pouco, mas dá mais galhos, faz muito barulho, fala que sabe tudo, que não precisa dos pais, mas ainda não produz muito. E a vinha mais experiente, ela é centrada, ela cresce, não dá muitos galhos, não dá muita folha, mas muito fruto saboroso, uva de boa qualidade. Então, Haroldo, quando a gente enxerga uma muda em uma base que é mais experiente, mais velha e mais fácil de cuidar dela, porque ela é mais obediente, ela é mais resignada, responde melhor aos cuidados do viticultor. E é por isso que é impossível competir com uma vinha no exterior, na Itália, na França, por exemplo, porque uma vinha na França tem 400, 500 anos. As nossas têm 80, 90, no máximo 100 anos. Assim é que o processo humano. Quanto tempo tem a sua base? Cada encarnação é um enxerto. Você é o resultado de quantos enxertos? Será que você é um espírito jovem, rebelde, muita folha e nada de uva? Ou criança, muita flor e pouca uva? Ou na idade da maioridade, muitas uvas, mas não tão boas? Ou você é uma videira experimentada da uva de qualidade? E eu, diante daquela explicação, entendi que há algo por trás da mudança e da renovação. Observemos o poder de renovação de uma videira. Você corta, deixa apenas um toco e ela volta a crescer, dar galhos, flores e frutos. E quanto mais você poda, mais vitalidade ela apresenta. É extraordinário, é maravilhoso. Mas há um elemento por trás de tudo isso. Toda renovação, toda transformação da natureza, tudo está conduzido por um propósito divino. Nada muda simplesmente por mudar. Essa é a grande lição da doutrina espírita. As coisas mudam para progredir. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Essa é a lei. Progredir sempre, por conseguinte, não é uma mudança caótica sem direção. Não é uma mudança pelo simples fato de mudar. Não imagine que o universo está mudando a cada segundo, simplesmente porque Deus gosta de mudar a tela de descanso do seu computador. Tudo evolui, tudo cresce, tudo se aprimora sob as vistas sábias e amorosas do Criador. O Criador é o olhar de cuidado que corrige, educa, direciona a criação infinita. Por isso, o símbolo da introdução do Livro dos Espíritos é o desenho de um galho de videira. E os Espíritos asseveram: eis aí o trabalho do Criador. O vinho é o Espírito, que, aliás, não é apenas uma metáfora. Kardec indaga os espíritos superiores na questão 88. O espírito tem forma determinada, limitada e constante. E eles nos respondem: para vós não, para nós sim. Para vós não parece, para nós tem a forma de uma chama de fogo.
Tem cor? Pergunta Kardec. Tem a cor do rubi, esclarecem os espíritos. A tonalidade rubi é a cor do vinho, que pode variar do opaco, do mais escuro ao mais radiante. O bago, as folhas, representam o corpo. Desse modo, o ser vai tomando corpos, experimentando mudança para progredir, aprimorar a sua essência espiritual. Há um propósito em toda essa impermanência. Essa é a contribuição da doutrina espírita para o pensamento espiritualista do orbe. Não há impermanência e mudança sem sentido, sem propósito ou direção. Tudo muda, tudo experimenta para se aperfeiçoar. Eu considero esse trecho extremamente explicativo, num paralelo maravilhoso feito entre o que Jesus fala, que o Criador é a videira, assim como Emmanuel nos traz nesse capítulo Madeiros Secos, chamando Jesus da videira eterna, cheia de seiva divina, que certamente foi cultivada pelo nosso Pai ao longo dos anos, assim como todos nós, com o auxílio de Jesus. Que possamos assim, então, todos sermos boas videiras e que possamos receber os enxertos necessários para produzirmos bons vinhos e saborosos de qualidade. Muito obrigado a todos por mais esta oportunidade de aqui falarmos do Evangelho de Jesus, desejando que essas palavras possam nos ser úteis na nossa caminhada, no nosso dia a dia e que nos incentive a um permanente progresso. Que possamos todos termos uma linda e maravilhosa semana, abençoadas por Deus, pela luz de Jesus, que possa preencher os nossos lares, abraçando os nossos familiares e o nosso caminhar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Um grande abraço a todos. Uma boa noite.